Fechar os nossos olhos. Pai querido, estamos na Tua casa, Senhor, diante da Tua presença,
invocando, clamando o Teu santo nome, Deus, porque reconhecemos que não somos nada sem Ti, ó Pai. Precisamos da Tua presença, precisamos da tua graça, Senhor, precisamos do Teu amor por cada um de nós, precisamos, ó Deus, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, dia após dia, Senhor. Essa semana que passou tem sido muito difícil para o povo do Rio Grande do Sul, ó Deus, e nós aqui podemos orar, podemos ajudar, podemos doar, podemos fazer algumas coisas, Senhor, conforme o que o Senhor nos permitir, conforme o que o Senhor nos dá de capacidade, Senhor, de força, mas sabemos que todo o Brasil, mas essa semana em especial eu lembro do Rio Grande do Sul, Deus, precisa tanto da Tua graça, da Tua compaixão, ó Deus, do mover do Teu Espírito, para que aquelas vidas sejam reconstruídas, Senhor, reerguidas, e que possam não olhar para as circunstâncias, Deus, mas elevar os olhos para Ti e reconhecer que não há Deus como o Senhor, reconhecer que somos dependentes da Tua graça e do Teu amor, ó Deus, e que o Senhor restaure, e que o Senhor conserve, e que o Senhor proteja, Senhor, que o Senhor recupere vidas que ainda estão desaparecidas, ó Deus, mas que seja reconhecido, Senhor, a Tua proteção e a Tua mão poderosa, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro, amém. Preciso de Ti.
souber essa música pode cantar. Eu sei que não é todo mundo que conhece, mas lembrar que o nosso Deus é o Deus que faz coisas impossíveis, faz milagres, e Ele é capaz de tirar todas as barreiras do nosso caminho para demonstrar o seu amor, o seu poder e a sua graça. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras todas romperão. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível este amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Não
foi feita uma pergunta que eu achei interessante. Lembrando do livro de Juízes, onde a pergunta foi se houve graça ou castigo para o povo de Israel durante todo o livro, onde eles entraram naquela espiral, onde o povo se esquecia de Deus, Deus levantava um juiz, o povo se recuperava, se voltava a Deus, tinha um período de paz, mas logo se esquecia, voltava para um pecado maior, um juiz, a graça de Deus libertando o povo. Isso, do primeiro ao último capítulo. E o último versículo do livro de Juízes: o povo não tinha rei, e cada um fazia conforme achava que era correto. E é muito perigoso viver desta forma. Sobre se havia graça ou punição àquele povo, houveram muitas oportunidades graciosas de Deus para que o povo voltasse os olhos para cima e clamasse a Deus. Mas o povo, com o coração duro, enrijecido, a palavra de Deus não penetrava profundamente. E Deus, que forneceu tudo para aquele povo, era deixado de lado, e aquele povo olhava para os povos ao redor e falava: eu quero ser como eles. E Deus chamou o povo de Israel, aquela nação que estava se formando, para que os povos olhassem para Israel e fossem como Israel, que reconhecessem que havia Deus em Israel. Que o povo, os filhos de Jacó, adoravam o Deus verdadeiro. Semelhantemente ao livro de Juízes, nós somos chamados para sermos a luz do mundo. Nós estamos aqui para mostrar para essa vizinhança, para mostrar para o Brasil, para mostrar para o mundo que há Deus aqui. Que aqui nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. Quando nós somos regenerados, curados, libertos pelo sangue do Cordeiro, esse é o nosso objetivo. Luz do mundo e sal da terra. Pregar, falar, não calar os lábios perante os ímpios. Não almejar sermos iguais a eles. Tratá-los sim com amor e com respeito, mas mostrando que em primeiro lugar vêm as coisas dos céus, as coisas santas de um Deus santo que nos ama incondicionalmente, que demonstrou amor. E basta receber, reconhecer que a sua vida está na mão daquele que é o Criador. E você precisa se render, porque é uma guerra que você já perdeu. Você apenas se rende, confia na palavra de Deus, reconhece que os seus caminhos eram tortuosos, mas que agora você anda, você vive com a mente de Cristo, e com Ele viveremos para todo sempre. Amém.
deste a mim, e ao mal sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos, como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me guiar, e coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me guiar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Querido Deus, agora, neste momento, Senhor, ilumine a vida do pastor que trará a palavra, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua exortação, Senhor, a Tua palavra para hoje, ó Deus, que tanto precisamos, Pai, que o Teu amor nos encontre, Senhor, que a mensagem nos toque, Senhor, de maneira profunda e que possa ser uma palavra, Senhor, que não somente vamos ouvir, mas que possamos aplicar na nossa vida, aplicar, Senhor, quando sairmos daqui, quando formos para casa, meditemos na Tua palavra, ó Deus, possamos entender, Senhor, e dependemos completamente do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso, nós te pedimos que fale através do Teu servo e estamos prontos a te ouvir, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite. Boa noite. Estamos então reunidos em torno do louvor, da adoração, da palavra de Deus. Esses dias eu estava pensando sobre muitas pessoas que já vieram até aqui e não permaneceram, ou até falavam, né? Olha, a partir de agora estou firme, né? E eu falei com Deus e Ele me levou a um texto da Bíblia que é o Salmo 1, né? O que diz lá no Salmo 1? O Salmo 1 foi o que me veio ao coração e à mente. O versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Existe algo, nós chamamos todos, né? Todos que venham, que participem, mas existe um espírito diferente aqui, que é o Espírito de Deus. E sabe quando a gente quer misturar água com óleo, né? Não dá certo, né? Porque é um paradoxo. Nós queremos, mas ao mesmo tempo nós queremos que façam parte da unção de Deus, né? Do óleo de Deus, do poder de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus com a nossa digital, sabe? A gente quer pôr a nossa mão ali, a gente quer fazer algo, e quando a nossa digital aparece no mover de Deus, tudo se contamina, né?
Alguém já tentou marcar a sua impressão digital num manancial de águas que está correndo assim? Então, eu chego naquele manancial e coloco a minha mão para que a minha digital fique ali, não vai ficar, né? No mover de Deus, não existe a possibilidade da mão do homem, exceto se o mover de Deus inclua a gente nesse processo. Mas, no final das contas, o processo é de Deus, né? E eu estava pensando também, porque muitas pessoas, estando em seitas, né, estando envolvidas em grupos heréticos, e a gente ouve assim, mas eles estão na palavra de Deus, né? Tem pregação, tem palavra de Deus, tem palavra de Deus. E eu me lembrei de um personagem bíblico que era o maior doutor, o maior entendido em palavra de Deus que nós temos no Novo Testamento, né? A palavra de Deus escrita no Novo Testamento é o Antigo Testamento, né? E nós tínhamos lá um doutor que estudou aos pés de Gamaliel, que sabia o Antigo Testamento de cor e salteado, e mesmo perseguindo a igreja, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Se tem alguém que sabia da Bíblia, se alguém sabia citar a Bíblia de cor, alguém que tinha profundidade nas escrituras do Velho Testamento, era um cara chamado Saulo. E um dia ele estava indo a caminho de Damasco, veio uma luz, ele caiu, e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo pergunta: quem és tu? Ele conhecia a Bíblia, ele sabia citar o Velho Testamento inteiro, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Olha a diferença, irmãos. Quando a gente abre as Escrituras é para ouvir a voz de Deus. Não é para ouvir o pregador, não é a performance do pregador, não é a técnica do pregador, né? Existem cursos teológicos hoje no mundo todo, onde você sai de lá doutor em homilética, seria em sermão, em pregação, né? Tem doutores. E ali se estuda até a entonação da voz, que hora que coloca a ilustração, que tipo de ilustração, quanto de piadinha e quanto tem que tirar, a hora de gritar, a hora de pular, a hora de falar manso. Doutor em pregação. E nada disso tem o menor valor se não for ouvida o que é? A voz de Deus. A palavra de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, pela palavra de Cristo. Então existe a palavra que é lida, mas na palavra lida existe uma voz que fala individualmente a cada um. E essa voz tem a capacidade de atrair e de expelir. Tem gente que ouve e diz assim: aleluia, a voz do Senhor. Tem gente que ouve e diz: dura essa palavra. Jesus, uma vez, estava pregando para os apóstolos, e ele falou uma coisa dura, disse: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, se você não fizer um compromisso comigo, um compromisso vital, você não tem parte comigo. E o que aconteceu? Todo mundo começou a se retirar, né? Ficou ali o Pedro, e Jesus pergunta: e você não vai embora também? E o que Pedro respondeu? Para onde eu iria? Só tu tens a palavra de vida. Então essa é uma diferença grande, porque nós não estamos num clube, nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus. A nossa pregação é a palavra de Deus. A intenção nossa é ouvir a palavra de Cristo. O Espírito Santo operando e agindo
em todo esse ambiente, no coração, na vida, no ser. É um compromisso vital com essa palavra. E hoje nós vamos abrir então a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. E eu convido que os irmãos tenham no coração a intenção de não ouvir a minha voz, mas de ouvir a palavra de Jesus. Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, versículo 1. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Vamos orar. Senhor, queremos ouvir a tua palavra, a tua voz neste momento. Pedimos então que o Senhor, através do Espírito, trabalhe os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele começa dizendo: houve fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Quando a gente pensa em Abraão, Isaque, Jacó, homens de Deus, patriarcas, né? Imaginamos que eram homens cuja bênção de Deus os acompanhava, né, por todos os lados, e é verdade. Mas ter a bênção de Deus não significa não passar por lutas, por dificuldades. Então aqui fala que houve fome na terra no tempo de Isaque, assim como houve fome na terra no tempo de Abraão. A Bíblia fala, lá Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Não diz lá aquele que quer viver em Cristo Jesus, fala aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Nós vivemos hoje uma geração meio, como é que falam por aí, os jovens, Nutella, né? Porque acreditam que a vida é fácil, acreditam que as coisas serão fáceis, né? Reclamam tanto, mas Deus tem um método para preparar cada um de nós, que a gente pode chamar do método da bigorna e do martelo. Os irmãos sabem o que é uma bigorna, né? Sabem? Aquele ferro grande e o martelo, né? E ali vai se moldando na pancada o ferro. Deus, quando nós chegamos para Ele, eu não quero desestimular ninguém, tá? Quando a gente chega e canta aquela música, usa-me, como é que é? Usa-me, Senhor. O Senhor leva a sério. E daí, você quer ser usado, então tem que te preparar. Daí Deus olha lá para o martelo e para a bigorna e pensa assim: como que eu vou deixar essa pessoa afiadíssima para trabalhar na minha obra? Podem olhar todos os homens de Deus, não tem um que escapa, né? Como é que foi a vida quando Moisés foi chamado, 40 anos no deserto, para ser preparado, para ter mansidão? Antes desses 40 anos no deserto de Midian, né, cuidando das ovelhas lá do seu sogro,
Antes disso ele era colérico, matou um egípcio. Daí Deus olhou, é colérico, tem que ficar manso, cuida de ovelha. Quanto tempo que precisa para ele ficar manso? 40 anos. Quando Deus quis dar a chave do depósito de alimentos que alimentaria o mundo todo da sua época, ele escolhe quem? José, né? Mas antes de dar a chave do depósito, os irmãos já imaginaram se Deus chegasse assim para aquele jovem de 17 anos, mais ou menos, e dissesse: José, um dia você vai alimentar o mundo, porque virá uma grande fome, e eu preciso te preparar para isso. É o martelo e a bigorna ali, né? Então, você vai ser traído pelos seus irmãos, tá bom? Você aceita o ministério? Vai ser traído pelos seus irmãos, vai ser jogado num poço, eles vão te dar um pau, né? Eles vão te arrebentar tudo. Eles vão mentir para o seu pai, depois vão te vender, vão te levar lá para o Egito, para a casa do Potifar, e lá tem uma mulher terrível que vai ficar te assediando, e você injustamente vai para a cadeia, vai ficar preso por 10 anos na cadeia, vai ser esquecido, porque eu quero te preparar para o ministério. Israel tem um chamado, né? Deus olha assim: eu vou te preparar. Ele tem o martelo e tem a bigorna. Não quero desestimular ninguém, mas Deus nos molda, né? Pegue qualquer outro personagem bíblico. Deus prepara-nos, e esse preparo implica em padecimentos. E muitas vezes o que acontece é que nós choramos por qualquer coisa. Aqui tem muita poeira, né? Ali tem barulho de carro, a criançada grita e já estou desanimado. Meu Deus, Deus tem que fazer o quê? Pensar, você é mole, hein? Você precisa de fibra. Você precisa, seja homem, seja mulher de Deus. Um dia Paulo saiu e foi para um culto de oração. Onde que era o culto de oração? Lá em Filipos? Onde que era? Na beira do rio. Era na beira do rio. Paulo, quando chega lá na terra dos filipenses, ele diz: eu encontrei um lugar de oração na beira do rio. Lá ele encontra a Lídia, prega. Lídia convida ele para ir para a casa dele. Sai ele e Silas um dia, e eles vão para o culto de oração. O que a gente faz no culto de oração? A gente canta, a gente ora, a gente louva. Só que no meio do caminho ele encontra uma moça endemoniada, que ficava dizendo: estes que passam por aqui são santos homens de Deus. Paulo expulsa o demônio daquela moça, e por causa disso, o que acontece? Ele vai, no lugar de ir para o culto de oração, ele vai para a cadeia, vai preso. Eles açoitam ele está todo machucado, prendem no tronco, prendem ele nas mãos, e ele está lá com Silas do lado, nus, feridos, sofrendo no cárcere. Mas quando ele saiu de casa, ele ia fazer o quê? Ele ia orar, ele ia cantar. E lá pela meia-noite, imagina até a conversa de Paulo e Silas: nós saímos de casa para quê? Para cantar e para orar. O que nós vamos fazer? Cantar e orar. Não estão entendendo? Não são as circunstâncias que ditam como você deve agir, mas é o propósito que Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida, e se nesse propósito que Deus tem, Ele quer que você cante, Ele quer que você louve, Ele quer que você pregue,
Você prega, nem que seja na cadeia, nem que seja amarrado, nem que seja açoitado, nem que seja nu, você prega que o propósito é mais importante do que as circunstâncias que estão em torno da sua vida. Se fôssemos nós, hein? Lá pela meia-noite, o que nós estaríamos fazendo? Reclamando, né? Dizendo, Senhor, o Senhor não me chamou, vou chorar, né? Não. Saí de casa para orar, vou orar. Saí de casa para adorar, vou adorar. Deus quer homens e mulheres de valor. No texto de Gênesis, houve fome na terra, isto é, a terra estava seca, a terra não produzia, não tinha mantimento, o povo estava passando necessidade. E o que Deus faz? Deus diz assim para Isaac, vamos ler ali, no versículo 2 do capítulo 26, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Era a terra da fome, era em Gerar, era a terra da fome. Deus fala assim, permaneça firmado na promessa, na palavra que eu te dou. Não vá para o Egito. Sabe o que tinha lá no Egito? Tinha o rio Nilo. A margem do rio tinha uma coisa que acho que alguns vão saber o que é humus, que fertiliza toda a terra em torno do rio. E os companheiros de sítio de Isaac, em momentos de crise, corriam para lá, porque lá eles poderiam plantar, lá eles poderiam produzir. Era uma questão de inteligência. Escolheram um lugar fértil. Mas Deus disse assim para Isaac, permaneça firmado nas minhas promessas, mesmo que seja numa terra seca, numa terra que não está produzindo, numa terra que está trazendo fome, fica firme, fica nas promessas. Me lembra muito bem o Elimeleque, né? Lembra do Elimeleque? Lá no livro de Juízes de Ruth diz assim, houve fome na terra, pelo que um homem chamado Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, saíram de Belém, da terra do pão, e foram peregrinar nos campos de Moabe, por causa da fome. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, ficaram aquelas mulheres lá, desamparadas, porque foram buscar longe das promessas de Deus, a graça de Deus. Sabe, tem muita gente que quando está em momento de crise, dificuldade na vida, primeiro lugar que pensa é no Egito. Primeiro lugar que pensa é fugir da presença de Deus. Primeiro lugar que pensa, aquela igreja está fraquinha, eu vou procurar um Egito, vou procurar um lugar onde eu possa me saciar, se afastando do chamado de Deus. Se Deus lhe chamou e lhe deu promessas em determinado lugar, não importam as circunstâncias, você permanece naquele lugar, e não é fácil, porque Isaac olhava pela janela da sua tenda e via seus vizinhos todos indo, e ele pensou, não, Deus disse para eu ficar, e eu ficarei. E ele ficando na terra seca, na terra árida, por uma ação
e uma atitude de fé. E o que ele fez lá? Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Isaac, ele poderia ficar naquela terra reclamando, né? Não podia? Eita, vou ficar por aqui, sabe o que? Eu vou ficar aqui, ó, vou esperar em Deus. Deus mandou eu ficar, vou ficar nessa porcaria aqui. Mas o que ele fez? Ele arregaçou as mangas e foi fazer o quê? Formar lavoura. Provavelmente debaixo dos risos, provavelmente debaixo da zombaria, daqueles que diziam: o que adianta você tentar produzir em terra seca, você nunca vai colher absolutamente nada. Que adianta você insistir, você não vai conseguir. E ele trabalhando. É muito difícil trabalhar debaixo de crítica, não é? É muito difícil. Quando tentam ridicularizar o seu esforço. É muito difícil. E enquanto todos abandonavam, ele, firmado na promessa, firmado na fé, ele trabalhava. Talvez ele recebesse críticas dos seus, né, também. E ele, como líder, dizia: vamos lá, vamos trabalhar, Deus prometeu. Deus, quando nos dá a promessa, Ele não quer que sejamos frouxos. Ele não quer que a gente ande na nosso próprio entendimento. Nosso próprio entendimento é falho. Ele quer que nós tenhamos perseverança. E ele perseverou, não é isso? Ele perseverou, e o que diz a palavra de Deus, versículo 12? Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Não era porque a semente era boa, não era porque a terra era boa, a terra não era boa, na verdade, porque era período de fome na terra. Não era porque a água era boa, porque não tinha água. É porque ele trabalhou, sabe? Quando Deus dá uma promessa, mesmo que tudo pareça negativo, a gente tem que fazer como Isaac, lançar semente. Vai lançando semente, vai lançando semente, vai lançando. Parece que vai falir, parece que está tudo acabado. Vai lançando semente. Que a seu tempo vai produzir. E olha o que produziu. Se tem a bênção de Deus, produziu quanto? 100 por 1. E diz no versículo 13, o que diz? O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Aqueles que tinham fugido da terra para ir lá à margem do Nilo, ficaram espantados. E o que Deus quer de nós é que o povo aí fora fique espantado ao nos ver, a ver a nossa perseverança, a ver o nosso amor, a ver a nossa dedicação. Nós não nos cansamos de semear, nós não cansamos de arregaçar as mangas e fazer, e parece que está seco, e parece que não vai dar em nada, mas nós temos na nossa mão a promessa. E se nós temos a promessa, a gente segue. Segue em frente. Segue em frente, com coragem. Só tem um problema.
quando ele começou a colher, e a lavoura começou a produzir muito. Diz ali que no versículo 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Sabe, a bênção de Deus, abundante, traz uma coisa que existe nesse mundo, tá? Existe, inveja. Existe. A gente passa por uma pandemia terrível, está todo mundo falindo, está todo mundo chorando, está todo mundo entristecido, está todo mundo preocupado, está todo mundo angustiado, e tem gente perdendo emprego, e tem gente... E nós estamos lá, felizes, cantando, louvando, e Deus vai abençoando. Em vez de perder emprego, consegue um emprego melhor. No lugar de passar fome, a mesa está mais farta do que antes, né? Eu não esqueço quando eu fiquei sem nada, né? O Marco até foi o que me viu lá naquela situação terrível, ele correu para me dar um apoio moral, colocando a minha mudança dentro de um carro velho, e eu estava chorando, né? E deixando aquela casa, para não saber para onde ia. Tive que ir lá para a casa da minha mãe, depois tive que morar na casa do meu sogro, e não tinha comida para dar para esse moleque que era pequenininho. O que eu vou fazer? E agora... E Deus falou comigo, falou, olha, se mantenha no chamado de Deus, na promessa de Deus. E em pouco tempo eu tinha uma casa de 400 metros quadrados. Em um ano. Um ano. Da onde que veio? Sabe por quê? Se você está trabalhando no centro e te expulsam do centro, você vai para onde? Você vai para o lugar da promessa de Deus em obediência, você vai para a borda. Para onde que foi o Isaac? Olha aqui, ó, vamos ler no versículo 14, diz assim, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, o pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Elimeleque pediu a Isaque, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se para de lá e acampou-se no vale de Gerar. Mas onde que ele estava? Que Deus disse para ele não sair. Em Gerar. Quiseram expulsar ele de Gerar. Para onde que ele foi? Para Gerar. Importa obedecer. Saia de São José, saia dessas terras, se manda daqui, aqui não tem mais espaço. Para onde que eu vou? Vou para São José, para o vale. Não tem igreja, tem uma casa. Primeira casa que se abriu para que eu pregasse foi a casa da Raquel. Eu não tinha violão para tocar. O primeiro violão que eu toquei depois que eu tinha o salão da igreja foi o violão que ela me emprestou.
te expulsam de Gerar, você vai para o vale, porque na vida da gente, às vezes a gente tem que ficar no vale, né? E ali no vale a gente tem prejuízos, a gente tem dificuldade, a gente tem luta, a gente tem batalha. Você já venceu ali na cidade, agora você vai vencer no vale. E vencendo no vale, o que você vai fazer? Você vai produzir no vale. Se você não pode produzir lá em cima, você produz lá embaixo. Mas o alvo, o chamado, tem que ser cumprido, obedecido. Segunda coisa que a gente aprende com a história de Isaac: não sucumba aos sabotadores invejosos. Isaac foi expulso, e daí no versículo 18, ele lá no vale de Gerar, no versículo 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fechavam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Isto é, ele começou a desentulhar poços, e cada poço que ele desentulhava ou que ele abria, sabe o que acontecia? Vinham os filisteus que queriam prejudicá-lo porque tinham inveja e entupiam os poços, né? Vamos ler ali no versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, porque Deus é bom, né? Eles cavaram naquele vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Porque para ele produzir no vale, ele precisava de água. Daí os pastores falaram: o poço é nosso, o poço é nosso. Daí o que o Isaac fez? Versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sibna. Quando Deus nos chama e nos abençoa, o grande problema que podemos ter são os sabotadores, né? Existem sabotadores profissionais. Existem pessoas que, enquanto você está cavando poços, a pessoa está entulhando poços. Existem pessoas que você faz algo, a pessoa reivindica: aquilo lá é meu. A maioria dos sermões que eu preguei, quando eu iniciei meu ministério aqui em São José dos Pinhais, estão num site da internet, exatamente do jeito que eu escrevi, assinados por outro nome que não o meu. O poço é meu, dizem os sabotadores. Daí o que você faz? Se cava outro poço. O grande perigo, esse chiado é daqui, sabe? O grande perigo, quando a gente vai fazer algo, e daí vem os sabotadores, né? Na vida da gente acontece isso. Você está com o sonho de ir para uma universidade, o sabotador vai dizer assim: você não vai conseguir. Você está com o sonho de um emprego bom, não, e vão jogando poeira, e vão jogando terra, e vão jogando resíduos, vão jogando palavras ruins, palavras de inveja, que desanimam você, porque eles vão tentar te desestimular na área em que Deus te chamou. Eu fui chamado pregador. Aonde que virão os ataques? Na pregação, na desqualificação, em dizer: você é horrível, você é incapaz, eu vou te mostrar os bons. Existem pessoas que são especialistas em jogar terra,
em jogar mato, em entulhar o poço, em impedir o fluir das águas, e falar mal, e destruir, e fazer cara feia. E o diabo manda um monte desses filisteus. Sabe, o grande perigo é que ele desentulhou o poço de Abraão, os poços, e não pôde usar. Depois ele cavou um poço, não pôde usar. Depois ele cavou outro poço, não pôde usar. E a pessoa pode entrar num ciclo assim que não adianta, vou desistir, não adianta. Tudo que eu faço, vem alguém e joga terra. Mas ele não fez isso. Está ali no versículo 22. O que diz? No versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço. Mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Mas no versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Perseverança, né? Finalmente ele conseguiu cavar um poço e usar do poço. Perseverança. Por quê? Se livrar do trauma e ter persistência em fazer. E a coisa que a gente faz para dar um tapa na cara do diabo, sabe o que é? Torne-se um especialista nas áreas que você é mais atacado. Jacó tornou-se o maior cavador de poço da história. Sabiam disso? Se nós lermos ali no versículo 32, diz assim: naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado. Todo lugar que o Isaac ia, ele cavava um poço. E ele chegava e cavava um poço. Ia no outro lugar, cavava um poço. Então o diabo vai tentando tapar o poço, e você vai cavando o poço, daqui a pouco você é doutor em poço. Porque é assim que se comporta quem tem o chamado de Deus, quem tem a promessa de Deus. E nisso glorificamos a Deus. Se Deus prometeu, vai cumprir. E é a bigorna e o martelo. Você só é formado para a obra de Deus à medida que você tem perseverança e você insiste, e vem os invejosos, e vem aqueles que sabotam, e vem aqueles que te desestimulam, e vem aqueles que falam mal, e vem aqueles que dizem que não vai dar certo, e você continua, e continua, e continua. E se torna um especialista em fazer o que tem que ser feito. Tem gente que desanima fácil, né? Mas nesse mundo nós teremos embates. E se você quiser se dedicar ao Senhor, Deus vai dizer: vou te preparar então. E você é aprovado. Para ser aprovado, para que a bênção caia sobre a sua vida. Não precisa ir muito longe aqui, né? A gente... já pensou se a Fernanda desanimasse lá, porque não podia comer, não podia piscar, não podia andar, não podia... Já pararam para pensar? Né? Se te sabotarem e jogarem terra suja nos seus planos, você cava outro poço. E Deus concede água límpida, potável. Torne-se especialista
em fazer aquilo que querem impedir que você faça. Só depois que ele estava tranquilo que Deus permitiu que ele saísse da onde? De Gerar. Ele estava em Gerar, foi até o vale de Gerar. Daí, quando ele já tinha água abundante, ele pensou, bom, agora eu vou lá para aquele outro lugar, que depois foi chamado de Bérseba, ou Berseba, lugar dos poços. Você vê? Até o nome do lugar que ele fundou acabou tendo o nome de Poços, porque ele virou especialista em poços, né? E quando ele estava lá, versículo 25, Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Tá, homem que gostava de cavar poço, né? Então ele foi para um lugar, construiu um altar, construiu a sua casa, o seu acampamento, e o que mais? Invocou o nome do Senhor. Tudo que alguém precisa, ele fez naquele lugar. É a vida consagrada totalmente a Deus. E estando lá, riquíssimo, pela graça de Deus, ele recebeu visitas. Tá? Quem que foi visitá-lo? Vamos ler ali no versículo 26. Diz assim: por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Sabe quem que é Abimeleque? É o cara que disse, sai da nossa terra. Ele veio de onde? Lá de Gerar. Sabe como é bom passar por Gerar e deixar marcas, né? Marcas da graça, do poder, da misericórdia, da perseverança, da mão de Deus, do poder de Deus. Então, o Abimeleque de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos, Isaac lhes perguntou, por que me vieste ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Vimos claramente que o Senhor está contigo. O problema às vezes da igreja é que a igreja quer dar testemunho em épocas boas, né? Mas o testemunho de Isaac foi na batalha, era lavrando terra seca, era lugar sem água, era perseguição, e todo mundo olhando, mas não pode, está todo mundo falindo, está todo mundo fechando as portas, está todo mundo desistindo, está todo mundo adoecendo, tem gente morrendo, e eles estão firmados em Deus. E Deus abençoando. Daí eles vão lá e dizem para ele, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. E no final do versículo 29 diz, agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque aquele povo de Gerar tinha negado tudo para Isaac e para os seus, tinha entulhado os seus poços. E sabe o que o Isaac fez para eles? Está no versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Em período de seca e fome, ofereça banquetes aos seus inimigos. E é interessante que ele ofereceu uma outra coisa preciosíssima naquela região. O que foi? Água.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas sobre a sua cabeça. Quer deixar alguém com a cabeça quente? É você tratar com amor aquele que quis te arrebentar a vida. É você oferecer um banquete para aquele que queria te destruir. É você oferecer água para aquele que jogava barro, terra, poeira, lixo no poço que você estava cavando. É bênção. E não tem coisa melhor. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Não é isso? Você prefere ser aquele que recebe porque está necessitado ou aquele que dá porque tem abundância? A melhor coisa é dar do que receber. E Isaac deu água. Fez um banquete. Fez uma festa. E logo em seguida, no versículo seguinte, Deus lhe deu o quê? No mesmo dia, versículo 32, naquele mesmo dia em que ele ofereceu água para os seus inimigos, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado. Isso é ser de Jesus. Isso é ser crente. Isso é ser fiel. Isso é andar com o Senhor. Isso é ter a graça de Deus sobre a vida. Oferecer água. Nós estamos num lugar, num bairro, que talvez existam pessoas sabotadoras, né? Pessoas que tenham inveja, pessoas que torçam contra. Sabe o que a gente vai fazer? Vai oferecer da água da vida para cada um deles. Vai oferecer mantimento. Vai oferecer um banquete. Vai oferecer o amor da palavra de Deus. Feche seus olhos neste momento. Talvez você hoje esteja numa terra seca, esteja passando por lutas, dificuldades. E a palavra de Deus hoje para você é: continue semeando. Continue confiando nas promessas. Continue lançando as sementes. Para de reclamar. Semeia, confia, porque no tempo certo você vai colher em abundância, firmado no Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque a sua palavra nos restaura o coração e nos mostra que devemos caminhar em frente, seguindo, Senhor, o chamado e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O chamado que o Senhor tem para esta igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a combater o bom combate, Senhor, o combate da fé, olhando para o Senhor, seguindo a tua direção, olhando para as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Dando a oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio ali à esquerda dos irmãos. Logo na sequência, convido o pastor para dar os avisos e a bênção apostólica.
Jesus vier e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Só vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus vier e segue junto a mim. Jesus vier e segue sim, Jesus vier e segue sim, Jesus vier e segue junto a mim. Jesus vier e segue sim, Jesus vier e segue sim, Jesus vier e segue junto a mim. Queremos agradecer todo mundo que participou do bazar, né? A parte mais importante do bazar é o contato, né, com a comunidade. Hoje passou uma moça aqui que ela tinha ido em diversos outros bazares tentando trocar roupas da família, roupas que ela trouxe, né, por outras roupas para que pudesse levar para a família. E não conseguiu, chegou aqui. Daí eu falei com as irmãs, não tem problema nenhum. Daí ela ficou aqui um tempão escolhendo roupa para a mãe, para o pai, para o irmão, né? E levou. E hoje ela passou por aqui toda sorridente, me cumprimentou ali, né? E esse contato com a comunidade, ele é muito importante, né? Em relação ao bazar. Os recursos que entram não são assim tantos, né? Entrou cerca de R$200. Porém, abrir e ter esse contato e ver as pessoas e a gente interagir com as pessoas é muito importante. Os avisos são os mesmos, né? Quinta-feira, aula de música. Sexta-feira, oração, essencial, importantíssimo, né? Sábado, ensaio, 18 horas. Lembrando que a gente está se aproximando novamente da época do aluguel, então Deus colocando no coração o desejo, tem os QR Code, ou mesmo através do Pix, né? Coloque lá uma observação que é destinada ao aluguel da igreja, e é muito importante a participação dos irmãos, né? A gente tem honrado e tem dado um bom testemunho nesse sentido aqui, né? Nesse lugar que Deus providenciou para nós. Nós somos o povo que entrou aqui depois de toda essa reforma, tá? Os primeiros. Eu sempre achei bonito demais para ser uma verduraria, né? E bem organizadinho. Deus moveu e nos trouxe. E nós devemos honrar, né, esse propósito que Deus teve e cedeu para nós. Vamos orar também a um pedido de uma senhora do posto, né, que está enferma. Vamos orar pela família do Romildo também, que ele tem pedido. Vamos orar pela amiga da Giane, que perdeu o marido por esses dias, né, num acidente de trânsito. Vamos orar pelos nossos irmãos de pátria e irmãos de fé lá do Rio Grande do Sul, né? Pedindo a graça de Deus sobre aquele povo, né?
Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, colocamos, ó Deus, o que está no coração de cada irmão nesse momento, a pessoa que os irmãos estão pensando nesse momento, que querem a bênção, que querem, ó Deus, que o Senhor esteja lá agindo, curando, libertando, transformando, abençoando, limpando o coração, fazendo com que a pessoa tenha um ânimo, tenha alegria e desejo pela sua casa, pela comunhão contigo, ó Deus. Abençoe, Senhor, todas essas pessoas, abençoe essa senhora, Senhor, do posto de saúde, toque naquele coração, que ela possa, mais do que a cura física, ter também um encontro que cure a alma, ó Deus, nós te pedimos isso, pedimos pela família do Romildo, pelo seu filho, abençoa todos eles, ó Deus, daquela casa, nós te pedimos isso. Pedimos, ó Deus, que aquelas pessoas que mantiveram contato conosco, Senhor, durante o bazar, que o Senhor esteja trabalhando cada coração, esteja nos fortalecendo, Senhor, nesse propósito que o Senhor tem colocado diante de nós aqui. Abençoe, Senhor, a irmã da Maria, ó Deus, toque naquela vida, Senhor, com a tua graça e com o teu amor. Neste momento nós te pedimos, ó Deus, sabemos o teu amor, da tua misericórdia, esteja sobre a vida dela, sobre a vida da família toda, nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço no seu irmão.